a palavra aí em 1 João 2,14, que diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Vamos ler mais uma vez. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Irmãos, pode se assentar, mas com a Bíblia aberta, por favor. Eu quero iniciar destacando que essa carta aqui do apóstolo João, ela é uma carta de um alcance assim, muito abrangente. O que eu quero dizer com isso? Quando João ele se propõe a escrever, ele tem em mente a igreja como um todo, Ele não faz assim, separação entre segmentos, faixas etárias. João está trazendo uma mensagem abrangente, universal, que alcança, que diz respeito, que é para toda a igreja, em todas as faixas etárias. Essa é a característica aqui dessa carta. É uma carta realmente abrangente, salvo algumas pequenas exceções. Tem alguns trechinhos dessa carta que João ele vai adotar uma postura diferente, e ele vai então se referir aos destinatários aqui de uma forma mais específica, Ele vai especificar alguns setores da igreja, Então, observe aí no versículo 14, que ele começa a se dirigir aos pais, está vendo? Todos com a Bíblia aberta. Eu vos escrevi pais. Aqui, os pais que João se refere são as pessoas mais velhas da igreja, mais experientes, pessoas que têm mais idade, mais bagagem, No versículo anterior, ele tinha falado também aos filhinhos. Quem que é os filhinhos? As crianças, tanto em idade ou espiritualmente, pessoas novatas na fé. E o outro segmento aqui que João menciona é exatamente o segmento da juventude. Olha aí, a juventude na Bíblia, olha que coisa. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi jovens. Então veja, aqui João está adotando esse segmento específico. Aqui ele está falando de forma específica com essa área, com esta faixa etária, com esse público-alvo, os jovens. Então esse texto, irmãos, ele é extremamente pertinente para essa noite, uma vez que nós estamos aqui no culto de abertura da juventude, e com base nele, então, eu quero trazer uma palavra direcionada à juventude. Obviamente, meu interesse, o meu desejo, a minha oração é para que o Senhor use a mensagem nessa noite e fale com toda a igreja, mas de forma especial com a juventude, certo? Esteja em oração para que o Senhor nos visite com graça através da palavra. Eu pretendo organizar essa mensagem aqui em basicamente 2 pontos, No primeiro deles eu quero falar a respeito da importância da palavra, e isso com base nesse texto aqui. Esse texto mostra para a gente como que a palavra é importante. E depois, no segundo ponto, eu quero falar sobre os benefícios da palavra, O que é que ela traz, o que é que ela faz na vida de um cristão, o que é que ela traz de utilidade para um cristão. Então é basicamente esses 2 pontos, e aí a gente finaliza então com algumas aplicações práticas. Amém? Bom, vamos começar então o nosso primeiro ponto, a importância da palavra. De acordo com esse texto aqui, o que é que esse texto nos mostra sobre a importância da palavra? Não, presta atenção. Esse texto, ele é um pouco curioso, certo? Toda vez que eu leio ele, eu fico brigando aqui com o João, porque parece que ele está errado. Ele faz uma declaração aqui que eu demoro para digerir e aceitar. Por quê? O que é que João vai falar? Presta atenção. Ele vai falar assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois o quê? Fortes. João está falando que os jovens são fortes. E é esse o meu embate com esse texto. Por quê? Que força é essa? Não é aqui apenas a força física, porque nesse ponto a gente sabe que o jovem realmente é forte,
O jovem tem mais, está na flor da idade, então ele vai ter muita força. Mas João está se referindo aqui, especialmente, à força espiritual. Então ele está falando assim, vocês jovens, para quem eu estou escrevendo, vocês são robustos na fé. Vocês são varões valorosos, mulheres de Deus, piedosos, de oração, expulsa demônio. É isso que ele está falando. Cura enfermo, ressuscita morto, vocês são fortes. E aí eu olho para esse texto, meu Deus, João está boiado. João viajou na maionese agora, que ele não pode estar falando isso logo para o jovem. Por quê? O que acontece? A gente tem vivido dias muito tristes na área da juventude. E aqui eu não falo especificamente a nossa, porque esse problema ele é geral. Ele vai muito além aqui das fronteiras de Jerezim. Mundo afora, Brasil afora, Bahia afora. O que as igrejas têm constatado e observado e relatado com tristeza é o tanto que a área da juventude em nossos dias tem sido extremamente afetada e ficado extremamente fragilizada. Então é muito comum hoje nas igrejas a área mais fragilizada, a área mais enfraquecida, a área mais desanimada, a área mais misturada com o mundo, a área que menos ora, a área que mais dá trabalho, juventude. Via de regra, é assim. Eu estava ouvindo um testemunho, né, de um pastor. Durante muito tempo ele trabalhou com a juventude. E ele falando, nossa, era muito trabalho. Esses jovens me davam muito trabalho. Eu lembro ele falando, eu lembro dos acampamentos, né, que a gente ia tal, com os jovens. E lá, meu irmão, era um trabalho, porque de madrugada eu tinha que acordar com lanterna, em barraca, tirar os jovens namorando lá em cima do outro, no meio dos matos. Nossa, é assim que ele relatou a experiência que ele teve com a juventude, né? Então é isso, gente. É muita energia, é muito hormônio e pouco juízo. O período da juventude é assim. Então, consequentemente, essa é uma área da igreja que requer uma atenção especial, requer uma análise, um cuidado maior. E aí vem João e fala, não, nada disso. O que? Jovem? Sois fortes. Eu escrevo a vocês que vocês são fortes. Então, isso gera uma dúvida aqui. Isso levanta uma questão. Como que um jovem pode ser forte? Se João está falando aqui que o jovem é forte, que o jovem tem força, que o jovem é espiritualmente robusto, como é que pode ser isso, João? Como que tu pode afirmar isso? E aí, mais uma vez, voltando para o texto, a gente tem a resposta. Olha aí, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Agora olha o detalhe, qual é o detalhe, irmãos? E a palavra de Deus está em vós. Aqui está toda a gente. Aí, o cenário todo mundo. João está falando aqui para uma juventude que é enraizada na palavra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra está. Presta atenção, esse verbo aí está, certo? Estou usando aqui a versão ACF, mas na maioria das versões a tradução aí é permanece, que é uma tradução melhor. Então a ideia é que a palavra ela não tem apenas um contato temporário, 1 hora do dia, mas a palavra permanecia. Então a ideia de uma habitação constante, certo? O verbo também aí está no presente do indicativo. No português isso significa uma ação repetida e contínua. Então a experiência desses jovens aqui com a palavra não era algo de um momento, de uma fase, de uma época, não era algo ali, né? Li um capítulozinho de manhã, decorava 2 versículos, né? João 3,16. Não, esses jovens aqui, eles viviam com a palavra, eles andavam com a palavra, a palavra habitava neles. Então é esse o perfil aqui de juventude que João está descrevendo, uma juventude firmada, centrada, enraizada, alicerçada na palavra. Aí sim, se a palavra é o foco, se a palavra é o centro, se a palavra tem a devida proeminência, sois fortes. Aí sim a juventude vai ser forte. Aí sim vai haver vigor, vai haver robustez, quando a palavra está no centro, quando a palavra é o foco. Só para a gente ter uma noção disso,
né, a palavra tem a devida proeminência. É bom a gente citar alguns exemplos do passado, né? Eu sempre gosto de olhar para o presente, comparando com o passado, porque aí a gente vê com mais detalhes, né, os nossos dias. Quem já aqui ouviu falar de um homem chamado George Miller? Eu não sei se eu já contei aqui a história dele. O George Miller foi um gigante da fé, né? Viveu ali no século XVIII, mais ou menos. Ele tinha muitos orfanatos, sustentava muitas crianças carentes, né? Órfãos, que não tinha pai nem mãe. E passou a vida sustentando, né? 200, 500, 2.000 crianças no orfanato dele. Não tinha R$1 no bolso, né? Pela fé mesmo. Recebia constantes doações. E ele ficou conhecido na história como o apóstolo da fé, porque ele realmente exerceu a fé de uma forma que poucos nesse mundo exerceu. Ele realmente confiava em Deus de uma forma tremenda. Pergunta: a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, certo? A pergunta é essa: quantas vezes esse rapaz, George Miller, leu a Bíblia? Gênesis e Apocalipse. Chuta aí. 5? 10? 20? Apareceu agora o leilão, né? Dole mais, dole do... Irmãos, 200. Imagina aí, Gênesis e Apocalipse, 200 vezes. Quem que já leu a Bíblia toda? Mais de 5 vezes. Irmãos, a ideia de João é algo que vai assim que essas pessoas esses jovens estavam comprometidos com a palavra. Um outro personagem curioso da história, um rapaz chamado John Bunyan, né? Ele é conhecido por escrever O Peregrino, o segundo livro mais lido em todo o mundo, só perde para a Bíblia. Quem não leu ainda O Peregrino, lê esse livro, O Peregrino de John Bunyan. John Bunyan era um homem apaixonado, irmãos, pela Bíblia. John Bunyan amava a Bíblia. Ele lia e relia e viajava na palavra, ele amava a palavra de Deus. Aí os amigos de John Bunyan brincavam com ele, né? Se a gente cortar uma veia de John Bunyan, não vai sair sangue, vai sair versículos. Tanto que ele estava afiado com a palavra, tanto que ele amava. Então aqui a ideia de João é isso, é uma juventude que tem compromisso, é uma juventude que tem uma direção muito clara em relação às Escrituras. Então o que a gente precisa hoje para ter uma juventude diferente, o que a gente precisa hoje para ter uma juventude forte, saudável, vibrante, o que nós precisamos é um retorno à palavra. A palavra precisa ser o centro, a palavra precisa estar no centro de tudo. O que nós mais precisamos, a nossa maior necessidade enquanto juventude é um foco profundo nas Escrituras. Então, a nossa maior necessidade é a palavra. E curiosamente, e ironicamente falando, é o que menos tem sido dado para a juventude hoje. E esse é o grande desafio de trabalhar com juventude, porque parece que a gente já cristalizou essa ideia, né, de que jovem, não, coisa séria para jovem não. Um jovem tem que, como é que é? O jovem tem energia, tem que pular, tem que... Então essa ideia de que jovem não pode ter uma vida séria. Nada contra, claro, né, o bom humor, tem o lazer, tem o seu devido lugar, tudo isso é importante. Mas irmãos, a gente está falando aqui de foco. Tem que ser as Escrituras. É esse que é o essencial. Tem que estar na palavra. É as Escrituras, irmãos, que faz brotar uma juventude profunda, uma juventude sólida, forte. Não tem como. O grande pregador dizia assim: a gente pega as nossas crianças e elas ficam, né, na escola de segunda até sábado, sexta, sendo ali 8, 10 horas por dia bombardeadas com uma visão de mundo secular, que não acredita em Deus. E depois elas chegam em casa e tem mais outras tantas horas de programação secular, celular e tanta coisa. E aí depois no domingo de manhã a gente leva a criança para pintar a Arca de Noé ali, e a gente quer que seja uma criança piedosa, e a gente quer que seja uma criança bíblica, que seja um filho obediente. Não pode, esse mesmo raciocínio se aplica. Como que a gente vai querer uma juventude que
vence o pecado, uma juventude que é comprometida com a palavra, comprometida com o reino de Deus, uma juventude forte, uma juventude que ora, que busca o Senhor, que se santifica, que se separa. Se a palavra não for profundamente investida na juventude, não vai ter, irmãos, não vai ter essa juventude forte. É a palavra que faz isso. E aí, finalizando esse ponto, e já indo para o segundo e último aqui, por que a palavra tem essa importância toda? Por que a palavra é o fundamento de uma juventude sólida? O que é que há de especial assim na palavra? E aí eu quero compartilhar com vocês alguns dos benefícios que a palavra traz. Certo? Os benefícios da palavra. Certo? Não precisa abrir nem tentar me acompanhar. Eu vou citar aqui alguns versículos, mas ouça com atenção. Certo? Eu dividi aqui os benefícios em 3 setores, né? Primeiro, em relação ao nosso pecado, depois em relação à nossa salvação e por último em relação à vida cristã, certo? Então, em relação ao nosso pecado, é as Escrituras, irmãos, que nos convencem, que nos mostram o pecado. Você já viu que coisa difícil no mundo é uma pessoa que não tem a Deus, pessoa lá fora no mundo, ela reconhecer que é pecaminosa, vai tentar falar, meu irmão, para uma pessoa, né, que ela precisa de Jesus e salvação. Não, eu não brinco com ninguém, dou cesta básica e tal, sou gente boa, sou cidadão de bem, a pessoa não reconhece que é pecado, está cega, não consegue ver que tem pecado nela. Mas olha o que a Escritura fala, Romanos 7,7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então veja, Paulo está contando que é a experiência dele. Eu conheci e tive uma experiência com o meu pecado, eu tive convicção de pecado, eu fui chamado a conhecer a minha natureza pela lei, pela palavra. Então a palavra expõe o nosso pecado, mas também ela opera a nossa salvação. Veja aí, Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, Tiago está falando que Deus gerou pela palavra. Então, a regeneração, essa obra gloriosa, fenomenal, de você nascer de novo, irmão. Você é uma criatura, você é gerado uma nova criatura. Obra sobrenatural de Deus. Como que acontece isso? Como que acontece a regeneração? Tiago diz aqui, pela palavra da verdade. É à medida que você conhece as Escrituras, que você se aprofunda na Bíblia, que você conhece o que Deus ensina, que Ele vai regenerando e Ele vai operando a obra do novo nascimento. A palavra também ela promove a fé que justifica, Romanos 10,17, de sorte que a fé é pelo ouvir, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como que eu posso crer para ser salvo? Como que eu posso ter fé salvadora? Na palavra, ouvindo e entendendo a palavra. A fé também, a palavra também promove a santificação. Olha aí, João 15,3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como que eu estou limpo? Como que eu me limpo, meu irmão, desse mundo, das influências, dessa geração perversa? Pela palavra. Agora, de forma mais especial para o jovem, olha aqui, ainda nessa área da santificação, Salmo 119,9, olha que pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha que pergunta, irmãos, nessa geração, guardar puro o caminho, pera lá, essa geração que os meninos começam a namorar com 8 anos, 10, nessa geração das redes sociais, nessa geração da libertinagem e anda solta, nessa geração tão corrompida, nessa geração onde os jovens vão, né, para a universidade e aí é uma tentação terrível para perverter o pensamento, nessa geração sem nenhum referencial. Quem que é o referencial para essa geração? Imagine aí, antigamente referencial de homem, quem era? Bruce Lee, Sylvester Stallone, referencial para gente, cara. Quem que é o meu referencial hoje, irmãos? Justin Bieber, e por aí vai. Então, uma geração sem referencial de piedade, sem referencial de uma vida santa, não tem. Então a corrupção corre solta. E a pergunta aqui do Salmo é: como guardará puro nesse meio, nesse cenário
como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta: observando, segundo tua. Então, a ideia aqui é o quê? É possível ser um jovem. É possível ser um jovem santo. É possível ser um jovem que vai na contramão do mundo. Como? Observando conforme a tua palavra. Amém. Então, irmãos, a palavra é essencial. É ela que regenera, é ela que promove a fé salvadora, é ela que santifica, é ela que traz a salvação. Agora, aí, finalizando, né, o que mais que a palavra faz? Eu coloquei aqui, ela supre todas as necessidades na caminhada cristã. Tudo que a gente precisa como cristão vem da palavra. Como cristão, a gente precisa de uma vida devocional sólida. A gente precisa ser alimentado diariamente. Aí, olha o que Jesus falou em Mateus 4,4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está querendo falar com isso que o alimento que realmente sustenta o homem não é o pão físico, é a palavra. Nessa vida devocional sólida, a gente precisa também de orações eficazes, orações respondidas, orações que realmente movem o céu, que transformam a realidade. Como que eu posso ter uma oração eficaz? Olha aí, João 15,7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha aí, o segredo da oração eficaz está na palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós. Então, outra necessidade que a gente tem aqui na vida cristã diz respeito aos perigos. Irmãos, é muito perigo. Ser cristão é matar um leão por dia. A gente luta contra nós mesmos, contra o nosso próprio pecado, contra a nossa natureza, contra o mundo, contra tanta influência ruim. Então a gente pode pecar. O pecado é um risco iminente. Como que a gente pode estar protegido contra o pecado? Novamente a palavra. Olha em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu Deus, veja a abrangência do que a palavra faz. A gente também é tentado constantemente. Como que a gente vence a tentação? Com a palavra, irmãos. Vocês lembram da tentação de Jesus no deserto? Satanás tenta ele e ele usa a Bíblia na tentação. É brincadeira isso? Já chega, não, ó, se joga daqui porque está escrito, aos teus anjos dará ordens e não vai acontecer nada contigo. Mas não usa a Bíblia. As piores tentações é quando a Bíblia está no meio. Não, mas lá em tal versículo diz que Deus é amor e tal, e que Deus perdoa, ppp, pá. Nisso aí mesmo você já está enrendado. Não, mas eu vou entrar nesse relacionamento para poder evangelizar outra pessoa. Está escrito que a gente tem que evangelizar. O inimigo sempre vai lançar uma interpretação. Ele é um péssimo intérprete das Escrituras, mas ele sempre lança as interpretações. Então, se você não conhecer as Escrituras, como você vai combater uma interpretação falsa? Então, quando o inimigo chega ali para Jesus e fala, lança-te daqui porque está escrito, olha como ele responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse mais também, irmão, isso aqui é o que? É conhecimento das Escrituras. O Satanás vem com uma, Jesus vem com outra. Não, mas pera lá, assim também está escrito. Então, as Escrituras nos ajudam em nossa tentação, nas tentações da caminhada cristã. Outros desafios tremendos na caminhada cristã. Irmãos, a gente precisa tomar decisões difíceis. Às vezes a gente está em cada quina de sinuca, como é o ditado? Boca de sinuca de bico. Às vezes a gente está em cada sinuca de bico, né? Sem saída. Mas para que eu vou fazer isso aqui? Para onde eu vou? Eu não sei o que eu vou fazer. Parece que está tudo sombrio, escuro. De onde vem a luz? Olha aí, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você está lá, meu irmão, já desesperado, saber o que fazer, vai meditar nas Escrituras, rapaz, olha isso aqui, nossa, pronto, ilumina tudo. A Escritura lhe direcionou, trouxe direção. A Escritura também nos torna sábios, né? Você saber lidar com cada situação.
cada pessoa difícil, cada BO na família, como se portar. A gente precisa de muita sabedoria. Agora, olha qual é a fonte da sabedoria. Salmo 119, 9, 7 ao 100. Davi falando: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ele está falando que medita na palavra o dia todo. Davi, certo? Olha a consequência. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então ele está aqui reconhecendo que era mais sábio do que até mesmo os velhos, os anciãos, porque ele meditava o tempo todo na palavra. Já finalizando, irmãos, um outro aspecto da vida cristã é o serviço. Não tem como ser cristão sem servir, tá? Não, Thales, eu quero ser um cristão mais light, mais, sim, mais delicado, né? Então eu só quero vir no domingo, ouvir e tal, e depois acabou. Não, irmãos, Cristo nos quer engajado na obra dele, no reino dele. Cristo quer que a gente frutifique, que tenha uma vida operosa, disposição para servir. Que é isso? Agora, de onde vem essa disposição? Como que eu consigo? Como que eu venço a preguiça, o tédio? Como que eu troco, irmão, uma dormida até 11 da manhã para acordar cedo, irmão, ir na casa do idoso, fazer isso? Como? De onde me vem a disposição para servir? Olha aí, irmãos, Tito 3. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Paulo está falando aqui contigo. Tito, pregue a palavra, fiel à palavra, pregue essas coisas, pregue o que eu te ensinei. Para quê, Paulo? Para que os que creem em Deus se apliquem na prática das boas obras. Ou seja, qual é a ideia? Quanto mais as pessoas ouvirem o evangelho puro, verdadeiro, sadio, mais dispostas elas vão ficar. Mais elas vão se levantar. Não, eu quero fazer parte disso. Então a palavra estimula as boas obras. Para a gente finalizar, é porque assim, fazer boas obras não é só chegar lá e meter a mão na massa, né? Você tem que ter uma preparação. Certo? Fazer sem preparação você vai acabar complicando do que ajudando. Onde que vem a preparação para fazer boas obras? De onde que vem a capacitação para servir com excelência, com presteza, de forma agradável a Deus? Olha aí de onde vem. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Das Escrituras vem a capacitação. Thales, e quando chega o dia mau? Quando, irmão, vem a tragédia? Quando é aquele dia barril, que parece que o mundo está acabando. Vem a tragédia, vem a doença, vem o luto, a gente está para baixo, deprê, TPM. E aí, nos dias maus? De onde vem o consolo? Romanos 15, 14. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está falando aqui, a esperança vem das Escrituras que nos consola. No dia mau, no dia ruim, no dia da tragédia, há uma fonte de consolo nas Escrituras. E por fim a palavra nos avisa, agora realmente é o último. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Sabe, dias que a gente não consegue nem orar, frio, vazio. Aqueles dias apertados, sabe? Sem disposição, sem vontade de servir a Deus. A minha alma está apegada ao pó.
Aí Davi vai pedir por vivificação, por avivamento. Ele fala assim, vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele entendia que o avivamento vinha da palavra. Irmãos, se a gente fosse listar todos os benefícios da palavra, a noite seria pequena. Então quando João fala assim, jovens, vocês são fortes na palavra, é porque João tem tudo isso aqui em mente, que a fonte da vida espiritual não é outra, é a palavra. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, primeira aplicação prática aqui, irmão, a esperança para a juventude dos nossos dias. Não está tudo perdido, não precisa continuar sendo como está. Pode haver mudança, pode haver transformação, pode haver algo novo. Há esperança, jovens, há esperança. A gente pode viver uma realidade nova, a gente pode viver dias melhores. Deus pode fazer algo tremendo entre nós. Há esperança. Eu queria trazer essa esperança aqui, mas eu queria também trazer o caminho, que é isso, a palavra. Esse livro não vos é vão, diz Deuteronômio, antes é a vossa vida, e por ele prolongareis os vossos dias. Então eu queria fazer esse chamado à juventude, sim, mas a cada cristão aqui presente também. Nos voltemos às Escrituras com mais prioridade, irmãos. Como que está a nossa vida com as Escrituras? Como que está a nossa leitura bíblica? Como que está o nosso estudo bíblico? Como que está a nossa audição de pregações, de palestras? Sedento por aprender mais? Será que nós não estamos desprezando aqui esse livro precioso? Irmãos, não brinque com isso, que é uma dádiva. Os antigos falavam, o pó desse livro vale ouro. Está aqui o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, a palavra. A gente precisa comer esse livro. Meu Deus, nós não podemos negligenciar a palavra. O missionário chega em um campo onde uma mulher cristã piedosa estava aprisionada pelo sistema totalitário, se não me engano, da União Soviética. Ficou presa 40 anos por ser cristã, e ali ela não podia ter acesso à Bíblia. E aí então ela consegue ser liberta, o missionário encontra ela e vai dar uma Bíblia para ela. Você tem que ver a cena, irmãos. Essa mulher começa a se tremer toda, começa a chorar e avança por cima do homem e pega, é minha, essa Bíblia é minha, eu vou ficar com ela para sempre. Irmãos, ela entendeu o valor que a Bíblia tem. Será que a gente precisa ficar 40 anos sem ler a Bíblia para entender o valor dela? Que você possa sair daqui nessa noite, meu, pensando e refletindo nisso. Que valor temos dado às Escrituras? Especialmente à juventude. Qual o caminho para a juventude? Qual o norte para a juventude? Qual a mudança de paradigma que a juventude precisa? As Escrituras. Retorno à palavra. Bem, meus irmãos, assim eu encerro. Dando graças a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, irmãos. Essa palavra precisa trazer